3, 2, 1, valendo! Tá começando mais uma edição aqui do nosso Fala VJ. Aquele que retira das tumbas os que morreram. Mentira! Por onde andam os VJs? O que aconteceram com eles? Essa espécie tão rara que não existe mais. Acabou! Desde 2013. Mas nós estamos aqui para mostrar que continuamos vivos em toda a cadeia do audiovisual brasileiro. DDF! Casazinho. Chuck! Satisfação. Aê! Satisfação receber essas duas figuras. Hoje a gente faz um rasante ali naquela pequena cidade chamada Pirassununga. A gente imaginava Academia da Força Aérea. Pois é, Epicar. Exatamente. Escola preparatória dos cadetes do ar e depois para você entrar na academia mesmo, né? Na Exatamente. Academia da Força Aérea. Ninho das Águias Brasileiras. Ninho das Águias Brasileiras. Agora estamos com um avião novo, né? Se não me engano, um caça. Eu perdi. Você Eu perdeu? também, fui criado lá. Meu pai, piloto da Nossos FAB. pais pilotos Seu da pai- FAB. Você Seu- não sabia disso? Eu não sabia disso. dois Não, é, são tio. Aê, ô, que legal! Você vê como é o Não, inconsciente. Nossas cara, o mães já inconsciente- jogaram buraco juntos em Brasília. A gente morou em Brasília na mesma época. É possível. Não, acho que era sua madrasta, na verdade. mas Jogando é com a minha mãe. possível. Ih, cuidado. Vai. Sua mãe, sua madrasta. A mãe de não sei quem, ó. Cuidado que Mas você pode nossos pais desenterrar conhecem. coisas. Acho que sim. Sim, É. exato. Que incrível. Então os dois pais são pilotos de aeronaves supersônicas. Exatamente. E vocês chegaram a sonhar com essa carreira? Falaram, não, eu quero voar solo no audiovisual. Cheguei a pensar assim, né? Pô, Ah. meu pai é piloto, talvez, mas não. Não rolou. Não. Aí quando a gente começou a chegar perto dos 18, eu já tava assim, pai, faz alguma coisa lá pra não servir esse negócio, pelo amor de Deus. A mamá. Eu não quero. Tiago, se você tivesse entrado na academia da Força Aérea Brasileira, você seria o Top Gun nacional. Nossa, É, o Tom Cruise dos voos brasileiros. E você? Nunca sonhei com Nunca isso. sonhou com isso? Nunca. Não? Não tinha a menor curiosidade. Sério. Você se sentia um peixe fora d'água ali em Pirassununga? Não, Tem um não, rio. na verdade eu só nasci em Pirassununga, né? Porque depois você começa a mudar muito de cidades. Eu morei em várias bases aéreas. Eu gostava muito de morar em base aérea, na real. Eu O achava que é que tinha? Você O pegava que era legal? Cara, é mudar e tem sempre gente nova, tem um cast novo. É como se eu tivesse uma série, tem uma temporada nova com um novo cast. Você fala, o que é a galera nova? Eu gostava disso. Mas, e conhecer cidades novas e tal, mas assim, voar e ter carreira na FAB nunca me passou isso pela cabeça. nunca pensou. Nunca Nunca pensou em pensei. pegar um avião e trazer umas joias lá de fora, pra cá no Nunca Brasil, pensei. um pouco de cocaína. Não, Nunca não, não pensei, pensou nunca nisso. pensei. Você sabe que eu trabalhei na Panam, cara. Mentira, Panam, eu sério. trabalhei na Panam Ah. muitos anos atrás. Eu fui check-in agent da Panam. E tinha os paletós que, tipo, as pessoas iam passando de um profissional para outro. Então, quando eu entrei, o paletó que eu herdei, e depois teve que ser apertado, tudo, foi do cara que foi preso. Não sei se vocês lembram, da Conexão Panam. Não lembro dessa história. Que eram funcionários da Panam que faziam a conexão Brasil-Estados Unidos, transportando cocaína nos aviões. Caramba. Eu até procurei alguma Até coisa ver no se paletó. tinha. mas Se não botar um tinha. cachorro pra cheirar ali, vai sentir. Por onde, né, o inconsciente nos leva nessas conversas? Incrível, interessante. Mas vocês já eram assim, já se destacavam nas áreas em que vocês atuavam na época, antes de entrar na MTV. Você tinha sua banda, era um frontman ali do Cara, Forgotten eu- Boys e você continuou É. dado, um dos precursores aí dos influencers brasileiros. Exatamente. Eu entrei no Forgotten quando eu entrei na MTV, quando eu mudei pra São Paulo que eu comecei a Trabalhar com música. a fazer as coisas, a conhecer Tá. as pessoas. Isso mudou quando eu mudei pra São Paulo. Mas eu já tocava música em Pirassununga. Com 13 anos já tava tocando Guns N' Roses, Nirvana, Ramones na Show. bateria. E você tocava sozinho, não tinha uma banda Não, ainda? tinha uma banda, Tele Savalas. Quem não sabe, Telly Savalas era um ator Kojak. careca que fazia o Kojak, um dos maiores investigadores da televisão de todos os tempos, né? Sensacional. Você tinha alguma série assim que você acompanhava também? Não, na minha época era mais Barrados no Baile. Você assistia a Sessão da Tarde. Adorava, É. adorava. Achava massa, costeletas. Não podia com costeleta, casé. É, E pararam, né? Não se usa mais costeleta. Você tá. Eu tive uma época com costeleta. A minha aqui tá mais fazendo a transição. Eu gosto de costeleta também, eu acho bacana. Gosto muito. Fica sexy. Sim, fica anos 50 quase. Uma coisa meio James Dean, meio, né? Verdade. Brando. Verdade. E foi toda essa cultura que você amealhou assistindo televisão que você levou pro Te Dou um Dado? Cara, Conta um não, pouco do o Te Dou um Dado, na verdade era tipo eu e a Polly, a gente sempre foi muito amigo e a gente conversava muito.
E na época, sei lá, a internet bombando naquela época, eram blogs que rolavam, né? E a gente, graças a Deus, inclusive, porque eu fiquei pensando, se tivesse registrado em vídeo, algumas coisas naquela época ia ser meio chato, ainda bem que o blog some. E daí a gente fez o Te Dou um Dado nesse esquema, ela tava morando com a Lele, e daí chamou a Lele, virou esse trio. E era basicamente que a gente conversava naturalmente, tipo, lendo uma notícia, falando, mano, olha que coisa bizarra, e botava lá, entendeu? Sim. E daí foi assim que surgiu o Te Dou um Dado. E aí vocês foram crescendo de audiência? A gente foi crescendo de audiência e foi... Tanto que, tipo, quando eu entrei na MTV, eu descobri que a galera, tipo, lia o Te Dou um Dado, uma galera, assim. Tipo, eu lembro de descer no TAR e, tipo, as meninas estavam assim, ai, meu, tô na página tal. Tipo, as meninas iam cada página, assim, eu achava o máximo. Assim. Incrível, quer dizer, você já massa, sentiu já que você tinha um público também dentro da televisão. Exatamente. Foi a partir do seu blog que você foi chamado para lá? Foi mais ou menos isso, assim, eu também morava com o pessoal do Bonde do Rolê na época. Que é uma banda que... Fez bastante sucesso, inclusive teve uma música que serviu de trilha sonora para o comercial da Apple. Lembra? Eles sempre fazem isso, eu acho que ainda bate um dinheirinho, uns dólares na conta deles. É mesmo? Bastante. E eu morava com os meninos, um deles fundou a MBL, o outro descobriu a Pablo Vittar. Caralho, teve essa história. Repete aí, mano, que eu demorei até pra processar. Você morou com um cara que fundou o o MBL. Exato. Um dos caras. E o outro descobriu a Pablo. Descobriu a Pablo Vittar. E daí eles iam fazer um reality show na MTV, que iam achar uma nova cantora pro Bonde do Rolê. E eu morava lá, e daí eu lembro que o pessoal falou, mas vocês moram com o Didi do Te Dou um Dado, por que não chama ele pra apresentar o reality? E eu nunca tinha feito nada, nunca tinha feito teatro, nunca tinha feito absolutamente nada que tivesse a ver com comunicação, fora Te Dou um Dado. Você fazia o quê naquela época? Então, nada, por isso que eu topei. Daí eu falei, ótimo, money in the bank. Daí eu falei, vamos. E daí eu fiz, o pessoal gostou e começou a me chamar pra fazer mais coisas. Esse foi meu teste de VJ, eu nem cheguei a fazer um teste de VJ. Quem foi a pessoa com que você lembra? Foi o Mauro Bedak e o Morettini. Foram as pessoas que me chamaram. Morettini era um roteirista, Rafael Morettini. Né? Um roteirista? Ele era do núcleo do Bedak, na verdade. Entendi. O pessoal mais acho que era da internet. Entendi. Então sua entrada foi para fazer esse reality show para achar a cantora do Bonde do Rolê. Exato. Daí depois eu comecei a fazer coisas com o pessoal da internet da MTV, né? Que foi o Gay Show, que existia numa plataforma que era de vídeos da MTV. Como chamava? Gay Show. Gay Show. Era... Que tá na nossa pauta aqui também, que a gente vai conversar sobre isso. Chuck, você tá calado, Chuck. Fale um pouco mais agora. O que você quer saber? Eu quero saber um pouco mais do Forgotten Boys, dessa época que você entrou na MTV, que você ainda não era VJ, que você trabalhava nos bastidores. Então eu queria que você contasse um pouco pra gente. Em Pirassununga a gente não assistia MTV, né? Não tinha MTV. Ninguém assistia MTV. A gente tem discutido isso aqui, não é Pirassununga, no Rio de Janeiro, São Paulo. O que chegava era fitas de VHS. Que chegava. Bom, quando cheguei em São Paulo para estudar, entrei na MTV e lá eu comecei a conhecer a galera de São Paulo, da cena aí, inclusive aqui, nesse lugar onde foi o Estúdio Rocha. Né, um dos estúdios onde eu frequentei muito quando eu mudei para São Paulo. Comecei a conhecer essa galera. O Ramon Bonzi falou pra mim assim, pô, tem uns caras aí querendo... Me levou pra conhecer as bandas primeiro, pra ver show. E aí eu achava tudo meio chato, as bandas que estavam rolando, sabe? Aí o Ramon falou, tem uma banda que é legal aí, que é o Forgotten Boys, e eles estão precisando de um baixista. Eu falei, puta, mas eu sou batera, né? Tipo, eu falei assim, não, mas olha aqui. Aí mostrou a demo, os caras, o som do Forgotten era legal pra caralho, assim, daí eu falei, pô, não, aprenda a tocar baixo, cara. Aí a gente fez um ensaio, entrei na banda, e aí Aí foi doido essa época, porque era eu na MTV vendo um mundo, né, dos bastidores do que é, da indústria musical, e eu tocando numa banda underground, que aí era... circulando por esse... Então teve um momento em que eu trabalhava na MTV e dava entrevista pra MTV, né, pra banda, assim, isso acontecia de vez em quando. E aí o Forgotten durou, fiquei uns 9 anos com o Forgotten Boys. Mas você fazia o que exatamente na MTV? Na MTV? Você trabalhou na cenografia? Eu entrei na cenografia. O Xande Canônico que botou lá pra dentro. O Xande também era de Pirassununga ou não? O Xande também era de Pirassununga. E o Ale também trabalhou. E o Ale que era produtor, e o Lema, de produção. E o Lema, né? E aí...
Cara, naquela época era pendurar uns panos, assim, né? Era Pô, não mudou muito aqui, a gente também pendurou uns panos, mas não deu certo. Era o cenário, você via a escala, monta, de vez em quando tinha que produzir uma coisa, né? Mas era um trabalho quase de contra-regragem na época. É claro, assim, se a banda precisava de um baixista, você estudou e fez um ensaio e entrou, porra, cenografia pra você era mole. Não, era né? mole, cara. Beleza, o negócio era trabalhar na MTV, pelo amor de Deus. O Xande falou, cara, tem uma vaga de estagiário lá, eu vou sair e vou botar você. Óbvio, cara, quero fazer qualquer coisa lá dentro, qualquer coisa. Mas daí, na MTV, você vai sendo tragado, assimilado, né, pra experimentar. Então daqui a pouco os caras estão falando assim, toma aqui essa caixa de fita e vai lá editar o Yo. Foi a primeira vez que eu entrei no meio de edição, foi isso. Me entregaram uma caixa de fita e falaram, vai lá editar o Yo, sabe assim? Aí você entra com a fita lá, aí tá o editor falando, o que é isso aí? Não, eu vim editar, mas cadê o não sei o quê? Cadê? Você não sabe nada, né? Você não sabe nada. Aí conforme você vai aprendendo, eles vão te dando outras funções. Aí quando você se vê, você tá escrevendo. Engraçado que você está falando no presente, assim, tô me sentindo como se a gente estivesse vivendo isso. Não, você vai lá e faz as coisas, eles te dão outras funções e tudo, é uma coisa que está muito viva ainda dentro de você. Eu acho que é um aprendizado, uma inteligência que você leva junto, né? Tipo, é estranho falar no presente? MTV? Não é que é estranho, assim, é interessante, foi isso que eu coloquei. Por exemplo, é interessante que você está segurando o copo d'água durante toda a entrevista. Você pode colocar ali do lado. Eu fico olhando as coisas para ver se a gente tem assuntos, para ficar também melhorando as perguntas. Mas e o Piores Clipes? Você trabalhou no Piores Clipes, você dirigiu o Piores Clipes. Sim, e o Piores Clipes foi uma coisa muito Foi um grande. estouro, foi um sucesso. Como é que foi essa experiência? Eu era estagiário do programa, e aí era um programa novo, mas na verdade era a Marina Persson que apresentava. Marina Persson, era. Isso. Sim, a primeira edição era apresentada por ela. E aí a MTV tava mudando toda a programação ali, Marcos Mion era um VJ novo que entrou, e aí era assim, a Marina precisa fazer outra coisa porque não... O Piores era uma boa ideia que tava ali só, sabe? Sim, assim, ainda... né? Sendo pilotada valendo. Certo. Aí botaram o Mion, aí o Mion acho que gostou da oportunidade do programa, da vitrine que era também, entendeu o conceito da coisa e, levou o negócio para outro nível, né? E aí tinha, na época era a Chica e o Ramon que dirigiam, que também tiveram que fazer outras coisas e aí acabou caindo na minha mão. Então, no Piores eu escrevia o texto, editava, dirigia o Mion, fazia o que dava, conduzia o negócio de um jeito e editava o programa depois. Fazia tudo, cara. Cara, tudo. Mas lá na MTV acho que era assim, a gente fazia tudo, né? E aí o Piores Clipes, ele foi acontecendo assim, enquanto a programação da MTV rolava. Aí teve uma hora que a gente descobriu que o programa era um sucesso, né? A gente não tinha não tinha essa resposta de saber se o negócio não tá tinha rede indo. social ainda, né? Então aí teve um dia que a Hack chamou assim, falou, pô, vem cá, traz a fita tal e a fita tal pra gente conversar, né? Eu pensei que ia ser uma bronca, assim, porque o Piores nunca tinha dado... Nunca rolou um tipo, vem cá, vamos assistir o programa pra ver o que... Ninguém tinha acompanhado. Air check, né? Fazer air check do programa. Nunca tinha rolado. Aí a Hack chamou, eu falei, putz, acho que vou levar uma bronca, porque o Piores Clipes era uma... Cara, era um lixo era tudo feito... Era tudo pra ser tosco mesmo, sabe? Aí eu falei, puta, fomos longe demais, né? Tipo, vou levar uma bronca. Aí a Hack chamou pra conversar, aí botou o programa ali, a gente assistiu 2 Piores Clipes do mundo, assim... Em silêncio, né? Aí quando acabou a Hack falou assim, é isso? Eu falei, é. Ela falou assim, mas o programa é assim mesmo? Era, sei lá, o 20º, 30º Piores Clipes do mundo. Eu falei, mas vaza o negócio assim, esse barulho aqui. Eu falei, Eu falei, Hack, o que tá rolando? Daí ela falou assim, não, é que esses 2 episódios estão dando, sei lá, tantos pontos na reprise. Sabe assim? E eu lembro que era uma quantidade de pontos, assim, de audiência que era uma coisa que parecia que o VMB dava, sabe assim? Era um... Aí eu falei, pô, caralho, o programa é um sucesso, mas ninguém queria botar dinheiro no programa porque era o Piores Clipes do mundo, sacou? Mas, pô, o Piores foi o programa mais legal. Você acha que os Piores foi a coisa mais legal que eu fiz, foi o melhor programa que você fez? Foi a coisa mais legal que eu já fiz na MTV disparado.
eu acho. E quais foram as referências que você pegou pra fazer o A própria MTV do passado, né? Eu tinha a referência da MTV, até falei com o Zico antes. Quando eu entrei na MTV foi no final dos anos 90 e aí teve aquela virada para os anos 2000, quando Acho Que Você saiu, Gastão saiu, um monte de gente saiu e quando eu me vi eu tava numa outra MTV, numa MTV nova, né? Só que a minha referência era aquela MTV doidona, dos anos 90. Então, eu acho que com a liberdade que davam e como o programa não tinha muita gente em cima, né? Era uma coisa experimental e não tinha aquela pressão das pessoas controlando, o programa foi rolando de um jeito espontâneo. Então, porque vocês não passavam o clipe todo, né? Vocês passavam uns trechos e ficavam zoando, né? Eu lembro que o Mion parava e falava, para aí. Aí tinha um cavalinho que ele ficava apontando. Aí tinha que fazer, coletar também, hoje o tema é clipes com crianças. Clipes com avião, clipes o quê? Aí tinha que fazer, aí ficava tirando sarro, assim, né? Sim. E aí tinha um texto, e aí só que chegava na hora do estúdio, né? Acho que era na hora do estúdio que o negócio rolava, assim, né? Porque tudo saía completamente do controle, Mion desobedecia tudo, né? Te botava o pessoal do estúdio era uma zona. E aí na edição era Você salvava na edição? Não, a edição era o final. O final? É o lacinho do caos, assim. Pô, mas aqui, olha, assim, eu vi que a gente fez uma pesquisa, e aí, ó, por exemplo, aqui tá falando que você teve de referência, já perdi já. Que eu falei sobre do Piores? Deixa eu ver, não. Cara, não, pra mim, assim, se for pensar nas coisas que eu tinha como referência, era TV Pirata. TV Pirata. Né? Essas coisas que eu via na minha infância, Armação Ilimitada, sei lá, essas coisas. Você teve uma infância longa, porque eu sou velho, eu tô aqui há bastante tempo. Quantos anos você tem, Tiago? 45. 45 anos, cara, não parece. Você tá com que idade? Eu, 41. 41. Demorou essa. É verdade, eu falei, será que eu minto? Eu tenho 2 segundos pra resolver. Então, 41. Vou botar o copo aqui, quer dizer. Tá. E a gente sabe que a relação com os artistas é uma relação extremamente importante para a MTV. Afinal de contas, a gente passava os videoclipes, então a gente precisava das gravadoras querendo investir nos clipes e tal. Fazer um programa Piores Clipes poderia gerar saias justas, assim, com artistas e tal. Aconteceu alguma coisa nesse sentido? Artistas reclamando, se sentindo mal? Tinha artista que não entendia, que falava, esse programa é de mau gosto, né? Tipo, por que um programa que fala mal de clipe? Mas eu acho que já antevendo uma coisa, cara, uma espontaneidade, um jeito de tirar um sarro de si mesmo, assim, que hoje, que acho que funcionou bastante depois na internet. O Piores Clipes tinha isso aí por causa do Mion. Teve muita gente que via o Piores Clipes como uma oportunidade, uma plataforma de lançamento. O Supla é um caso, né, cara? Como é que chamava aquele clipe mesmo? O Green Hair, da Japa Girl. E assim, a gente nunca sabia se o Supla tava pegando mal, tava pegando bem, assim. Ele foi muito esperto de colar. Eu tô com a memória falha ou ele chegou a participar de alguns Piores Clipes? Chegou a participar. Sim, né? E chegou a participar, e o Piores criou uns monstros também, assim, tinha o Toninho do Diabo, tinha uns caras que mandavam a fita ali pra gente, e a gente botava, e daí o cara ficava... Meu telefone tocava o tempo todo ali, naquele cantinho que eu trabalhava, de gente querendo, sei lá, que desse um jeito de botar a coisa no Piores Clipes do mundo, assim, porque ele dava muita audiência, as pessoas... Tinha gente que conhecia o Piores Clipes e não conhecia a MTV, sabe assim? Porque tava zapeando e tinha gente que... O programa ficou muito popular. Sim, naquela época. Sim. E como é que você se sentiu nesse momento? Eu nem sabia que isso estava acontecendo. Então acho que era a melhor parte, assim. Eu nem sabia. E eu não tinha, assim, uma relação com a MTV. Cara, meu negócio era tocar rock com Forgotten Boys, entendeu? Então a MTV era o que me ajudava a sustentar uma outra coisa. Eu não sabia direito como é que as coisas estavam acontecendo na época, eu não tinha essa dimensão, sabe? Sim. Eu só fui entender depois, Acho que ainda a gente bem. não tinha mesmo, né? Você tinha a dimensão de quando você começou a Cara, trabalhar quando eu comecei na MTV ó? já tinha rede social, né? Então dava pra acompanhar, mas não era como hoje em dia as redes sociais. Mas dava pra ter uma mini entendimento da coisa, mas não, eu acho que era uma política da MTV também, a gente
não se deslumbrar com a coisa, eu acho, né? Sim. Depois que você não é tão bom assim, o Zico tá aqui, cara. Então. O Zico já chamou você pra falar, você não é tão bom assim. Eu lembro, por exemplo, que uma vez eu fui numa pré-estreia com uma outra apresentadora de outro canal e ela falou assim, e eu tava tipo na fila pra pegar o ingresso da pré-estreia. Ela falou, fica aqui, Didi, que eu vou passar no backdrop. Então eu falei, mas por que alguém te chamou pra ir no backdrop? Ela falou, não, Didi, é o nosso trabalho. Daí eu falei, nossa, que coisa cafona, gente. Daí eu pensei assim, cara, depois eu vi que era uma política da MTV isso. Você achar isso cafona e não tem que fazer isso. Sim. E nas outras emissoras é completamente normal. Você fala, como assim você não vai passar no backdrop e se autopromover? Tem isso, assim. Depois que eu vi que na MTV a gente foi educado pra achar isso. A MTV, assim, era uma... a MTV era tão cool, né? Que, assim, o cool impede que você seja deslumbrado com a própria... com ser cool. Então, se a pessoa se deslumbrava com isso já ficava uma coisa estranha. Porque é um negócio que tinha que acontecer de uma maneira espontânea, sem querer. E aí você nunca viu, assim, eu nunca ouvi falar de um VJ da MTV que falou assim, deixa eu entrar aí porque eu sou VJ da MTV. Exato, pode Imagina, é uma vergonha você dar essa carteirada, falar que é da MTV. Total. Sim, então Aí qual era a tática? Você ficava parado ali no canto. Será que alguém vai sacar que eu sou da MTV? Acendia um cigarro, ficava esperando. Ei, você é Didi! Não, e era legal todo mundo. Se você era estagiário, se você era VJ, todo mundo era legal. Exato, todo mundo se dava bem, não existia... Sim, e a outra coisa doida também que eu me liguei quando eu entrei lá a primeira vez, assim, você fala assim, pô, os caras são muito cool, né? Os VJs são muito foda, pra não sei o quê. Quando eu entrei na programação musical ali na sala a primeira vez, eu conheci o Danielzinho, a Joana Mazzucchelli, o Zé Antônio, não sei o que, eu falei, cara... Os caras são mais legais. Eu concordo com você, também achava o quinto andar muito mais legal do que os próprios DJs. Eu achava, tipo, a galera que trabalhava lá mais legal, mais cool, assim. É isso. Pra mim aquilo era grande inspiração. Aquela galera me educava mais do que, tipo, quem tava na frente da câmera. Show. E sobrava ingresso pra show. Sempre tinha ingresso. E sobrava o tempo todo. Era tipo, quem quer? Tem 5 ingressos pra esse DC aqui, quem quer, sabe? Os caras nem queriam, sabe? Então sobrava pra gente. Você assistiu muito show desse jeito? Muito show, cara. Eu peguei bode de show, de tanto que show que eu fui, de festival que eu cobri. Eu não gosto, assim, nossa. Pô, vai, só vou se for trabalhando. Vai nomeando aí. Quais foram os shows que você foi? Cara, eu vi uns 3 shows do Bad Religion. Eu vi Motorhead, eu vi uns 3 também. O Chili Peppers, quando o Chili Peppers voltou com o Frustiante do Californication, eu vi esse show por causa da MTV. Sabe, teve um show do Green Day que eu vi, porque eu levei minha prima, Sarah, que depois trabalhou na MTV, levei a prima, dei de presente pra ela ver o show do Green Day, porque eu ganhei 4 ingressos da MTV do Green Day, sabe, assim, então, puta, cara. Fazia banca. E os festivais que a gente cobriu, Rock in Rio, Lollapalooza, a gente viu muita coisa, né? Sim. E como é que era pra você entrevistar? Porque, tipo, você era um roqueiro também, estava apresentador, e aí ia entrevistar essas bandas mega bombadas. Eu não gostava, pra ser sincero. Não, porque eu, por ser do mesmo ramo, eu me sentia assim, intimidado de estar perto de uma pessoa tão, sabe, assim, que eu julgava, via a coisa de um jeito, não conseguia me colocar numa relação horizontal ali. Sim. Então isso me deixava nervoso, não era um negócio que me dava prazer colar numa pessoa e ficar batendo um papo, assim. Depois eu fui amaciando, assim, né? Mas no começo eu ficava foi meio traumatizante, assim. Teve uma entrevista, assim, que foi um pouco mais... A primeira de todas, com a Cyndi Lauper, foi... Eu nem lembro, eu só lembro que foi... Puta, eu saí de lá assim, falando, nossa, por que eu tô fazendo isso? Aí a segunda foi do Ozzy. Uau, isso, cara, primeira entrevista da MTV, Cyndi Lauper, segunda, Ozzy Osbourne. Aí eu falei, nossa, cara, vai ser foda, vai ser difícil. Mas daí uma hora você vai pegando, assim, né? Tipo, e... Hoje em dia, quando eu olho pra trás, eu queria ter refeito todas. Queria ter voltado e fico lembrando de coisas que eu poderia ter realizado de um jeito de eu ter aproveitado mais o momento, que pra mim era um pouco difícil. E ser VJ também, no começo era um pouco difícil, sabe, assim, mas uma hora quando você pega, né? Tem uma hora que você pega o negócio,
E vai em E frente. vai, quando eu peguei, acabou. Pô, não. Agora eu sei fazer. Agora pô, vai ao agora vivo, acabou. entra aí, tá valendo, agora se Vamos vira. falar do fim também, porque eles foram dois dos, provavelmente 20 e poucas, ou menos de 20 pessoas que estavam lá na última transmissão, vendo o logo ir embora na gente tela viu, né? da televisão. A gente vai falar disso daqui a pouco. Ele está falando de como foi difícil o começo. Para você também teve essa dificuldade? Foi difícil, assim, mas era uma coisa meio que se jogar na frente da câmera e fazer, né? Tipo, não tinha muito o que fazer naquela hora, mas eu ficava meio nervoso também. Mas depois que pega, tipo, vai, né? Eu não percebia de nenhum de vocês dois esse nervosismo. Você então achava que você estava fazendo com o pé nas costas É e mesmo, tudo, e eu amigo? sempre Não, achei que você eu faço- gostava dessa coisa dos confetes, do glamour e Adoro, tal. mas adoro, isso ajuda muito a gostar Sim. do confete e do glamour, mas era complicado, assim, porque eu acho que no começo eu não levava tão a sério, fazia tipo como se fosse uma brincadeira. Depois eu comecei a achar uma coisa mais levar a sério. Quando eu comecei a profissional. levar na brincadeira que eu comecei a me soltar. Entendi. Eu achei que eu me soltei melhor quando resolvi ser virginiano. Porque você tem que encontrar um jeito ali, né? Sim. De tá... Qual personagem, né? Cara, não é só o personagem, acho que é um exercício de vulnerabilidade mesmo, de você... Boa. De você deixar acontecer As os merdas. erros. É, Como que você vai lidar com isso, improvisar em cima disso, que Sim. conta, né? É Que verdade. vai fazer valer depois. Eu sempre eu me dou muito melhor nos erros na televisão do que na vida real. Pô, muito mais difícil. Não consigo ser divertido quando faz merda. Mas na televisão isso funciona, né? Funciona, é verdade. Não, e errar na MTV, ele dava, você tinha uma liberdade de errar. Super. Não era tão assim higienizado, né? Que é ótimo. Então você pode tipo, errar à É. vontade e faz parte do lance da MTV esse erro. Talvez Então fosse era até o ótimo. contrário, você tinha Você liberdade vai de aprender. acertar, às vezes. Exato. Mas Mas você você pode- acertar é lucro, né? Esse negócio da liberdade de você errar é muito importante pra MTV, eu acho. Pra dar espaço pra você ser. Sim. É. Né? E a gente é errado, né? Bastante, né? Então eu acho que isso faz parte do brilho que tinha, assim, né? Total. Boa. Você apresentou um programa chamado Gay TV. Gay Show. Gay Show. É, foi o primeiro Cara, que programa. ano que foi isso? Cara, foi em 2008, foi assim 2008. que eu entrei. Quer dizer, não tem nem 15 anos isso, hein? Mas mesmo assim era um programa revolucionário. Se eu for pensar agora, na verdade mas eu fiquei pensando um dia desse sobre o Gay Show, assim. Assim que eu entrei na MTV, a ideia do Gay Show era, tipo, meio que minha, porque eu achava que, tipo, apresentador gay só poderia se encaixar na televisão se fosse falando de algo gay. E a MTV depois que me mostrou que não, cara, independente de quem você tá levando pra cama, você pode fazer outras coisas na MTV. E daí eu comecei eu virei VJ musical e tal, mas no começo eu achava que era isso, assim, o gay só pode eu falar de coisas de gay ou ter que ser meio humorista. Que aliás é uma coisa que até hoje as outras emissoras acreditam, mas a MTV não acreditava. Tanto que, tipo, o Lema foi o cara que me deu mais chance de virar VJ musical e falou, vai, faz aí, não sei o que, você não precisa ser humorista ou ser gay, sabe? Aham. Você não precisa, eu ia falar um palavrão, mas enfim. Você não precisa dar nada na TV. Você vai lá e você faz o que você tiver que fazer. E daí eu aprendi que realmente foi um grande... Me abriu os olhos bastante a MTV nesse caso. Quer dizer, do ponto de vista individual faz todo sentido. Porque ele tá falando, pô, você, independente da sua opção sexual, pô, você pode apresentar qualquer tipo de programa. Do ponto de vista antropológico, televisivo, ter um programa chamado Gay Show é ao mesmo incrível, tempo, né, não, cara? Exato, Você fala, pô, foi incrível e era uma coisa que só a MTV ia fazer, inclusive com esse nome, né? conta um pouco desse programa. Que programa era esse? Era cara? um programa que a gente fazia uma roda, na verdade não era uma roda, era uma mesa, eu ia falar uma roda, uma mesa redonda, mas não era uma roda, a roda tava... Uma roda redonda. E era uma mesa onde a gente ficava discutindo tópicos que tinham a ver um pouco com o universo gay, e daí tinham vários convidados, eu lembro que no programa de estreia teve a Leila Lopes, que Deus a tenha. Leila Lopes. Quem Leila Era uma Lopes, né? atriz que foi da Globo. E Não adianta. Cara, você sabe esse meme, aliás? Sim, Sabe o quê? Não tô Você contando. teve uma pô. presente Não da sabe. professora que falou, põe no dia da Leila Lopes, um beijo pra ela, tinha morrido já. Mas, então, teve ela no começo, teve... Mas quem é ela? Desculpa. Ela foi uma grande atriz, cara. Tá. Mas ela virou meme porque ela falou que ela entrou no carro e o carro girava, era maravilhoso. Daí a gente chamou ela. A gente chamava pessoas que eram memes naquela época, que a gente achava divertido. Você fazia isso naquela época e hoje o Chico Feliz tem um programa, um podcast que é em cima dos memes, né? Revisitando os memes Veja só, antigos. Né? veja só.
Mas fala, Eu desculpa. tive que andar pra assistir Chico Feliz correr. Vila Lopes teve que girar o carro pra Chico Feliz correr. E daí a gente ficava numa mesa discutindo isso, e tinha quadros que eu não lembro bastante quais eram, mas enfim, tudo fazia sentido. E tinha reportagens fora. Eu lembro uma vez que eu visitei uma sauna gay com o Morettini, e o Morettini, lembro do comentário do Morettini falando assim, cara, por que não tem isso no mundo hétero? Não é maravilhoso? As pessoas vão e transam, que demais. É verdade, o mundo gay é assim. Mas tinha isso, e era um programa de, eu acho que se para 15 minutos e era na internet. Começou na internet e não chegou a migrar pra Não, televisão. daí depois migrou pra TV, porque tava dando muita audiência na internet e foi pra uma faixa tipo meia-noite, assim. E daí passava meia-noite na MTV. E qual era a repercussão nas redes sociais? Vocês Cara, a tinham galera haters, gostava não tinham? e a galera tinha a representatividade do programa, né? Até hoje eu ouço, tipo, tem caras que chegam pra mim e falam assim, cara, você foi o primeiro gay que eu vi na televisão, isso é muito importante, você não sabe o quão importante pra mim você foi. Tipo, geralmente são caras gays e eu acho que era isso, assim, da MTV botar o universo gay no ar, entendeu? Sem o menor problema. Muito legal. Eu também eu me sinto um pouco meio Xuxa. Que né? ano era? Xuxa? Não, tipo aquela coisa, você fez minha infância. Eu tive Que ano era? sim. Que ano era? 2008, né? 2008. 2008, cara, não tem muito tempo. Tem Pois 15 é. anos. Mas hoje em dia, se você realmente for pensar, ainda é um programa que você acha meio absurdo botar no ar, assim. Outras emissoras iam ficar assim, com esse nome. Esse nome, com essa pauta, desse jeito, né? Exato. Sim, Tem isso. que loucura. Você teve 2 passagens pela MTV, né? Tiago, você teve essa primeira em que você trabalhava nos bastidores e tal, e foi na segunda que você virou VJ. Mas Sim. nesse entremeio você viajou pra fora? Ficou Eu morando fui nos morar Estados com meu Unidos? pai fora e voltei. Seu Não pai foi de gostei. avião? Foi. Eu fui lá, meu pai foi cumprir uma missão deles lá, né, de militar, aí eu fui lá. Seu pai foi transferido como piloto do Brasil para os Estados Unidos? Na verdade ele já não estava mais piloto, ele era, sei lá, trabalhava com o adido militar, Tá. na Junta Interamericana de Defesa. Uau! Aí eu e meu irmão, a gente foi morar junto e eu não gostei de lá, voltei. E nesse tempo que eu fiquei no Brasil, fiquei com banda, fiquei levando a minha vida. Mas eu fiz muita coisa na MTV antes de virar VJ. Eu escrevia pra revista da MTV. Você escrevia gastronomia, né? Como é que é? Como surgiu a gastronomia Fiz na um sua curso de vida? gastronomia, e aí comecei a ter sempre botava uma receita. Pô, mas você umas que é um não cara que tem funcionavam. facilidade de aprendizagem, né? Porque só aqui a gente conversando rapidamente, Sim, você aprendeu a baixo, tocar né? baixo, gastronomia, Sim. aprendeu a editar. É. Porra, você se lança e vai Curioso, fazendo é. as coisas, cara. Minha mãe é cozinheira, então eu achei que, sei lá, a gastronomia podia ser uma. Tava desencantado com o negócio de banda. Aí quando eu me liguei que na cozinha ia ser muito mais difícil, eu ia ter que começar tudo do zero. Eu falei, putz, deixa eu ficar no punk rock mesmo. Mas aí, né, eu escrevi umas receitas pra MTV, eu cheguei a fazer uns negócios, ia muito lá, dava entrevista como artista, né? Cheguei a fazer uns negócios do verão, sei lá, também de comida. Tá. Mas foi a primeira vez que eu comecei a fazer coisa em frente da câmera, assim, pra MTV, sabe? Começando Foi cozinhando. Cara, foi fazendo coisa com comida, que eu me louco. lembro, assim. E indo comer comida de praia, Aham. Era caçar caranguejo no mangue, uns negócios assim. E aí, quando eu voltei pra VJ mesmo, aí já o Lema me chamou, já era uma... e quando eu tava trabalhando lá no começo dos anos 2000, fiz teste, né, de VJ. Fez muitos testes? Cara, nossa, era difícil pra mim, porque você trabalhando na MTV, você ser VJ da MTV faz parte do imaginário, né, de uma coisa, mas não era um negócio assim que eu queria, sim, não é, mas ao mesmo tempo, puta, vai que, é muito legal. Chuck, vai lá, faz um teste, porque eu aparecia de vez em quando no programa do Gordo, virava a câmera pra mim, sabe assim, no Piores Clipes do Mundo. Às vezes eu aparecia. E aí você falava também. Não, eu só me escondia, sabe assim? Mas isso tinha a galera mandava carta, mandava... Ô, louco. Perguntando quem era. Quem é o era esse gatinho? menino aí, Mentira, o Tuque. Nisso, o pessoal insistia, falava, não, agora, vai ter nós vamos fazer uma onda de teste aqui essa semana, vai lá e faz teste. Daí, puta, eu ia lá. Fazia, mas era sempre pra mim difícil e constrangedor, assim, sabe? Porque eu não tava bem, né? Não era um negócio que ficava legal. Aí, durante o tempo todo, aí eu fui me desencanando disso, fiz os negócios pra MTV, daí lá em 2010, quando o Lema
me chamou, ele falou, pô, vem aqui que a gente vai voltar com a programação aí com os VJ e tal, mas a gente tá com uma ideia aqui, a gente quer que você apresente um programa. Eu falei, cara, sem teste. Eu falei, sem teste. Ou entra, vamos entrar pilotando, mas sem teste, porque era um teste. Será muito que difícil. tinha a ver com o fato de seu pai ser piloto? E você fala, porra, piloto era uma coisa que você não... Como assim? Será? Não, velho. Uma coisa meio... Pilotar é o piloto, vai. Pilotar é o piloto. Teste não, né? Teste não. Muito bom. Genial. E que programa que era esse? Cara, a gente pilotou um programa que eu não lembro o nome, que era pra ser uma revista cultural. Uhum. Era eu com 2 irmãs, não lembro o nome delas. As irmãs Cassis? Não. Ah, tá. Eram eu com 2 irmãs que também não eram. Uma era da moda, a outra era jornalista. E não lembro, elas eram diferentes entre si, mas eu não lembro delas, o nome nem nada. Mas aí o piloto acabou que não foi pra frente, porque elas não. A galera não quis ficar com elas. Ele falou assim: mas vai ter um negócio aqui, você vai continuar aqui. Vamos. E foi justo quando eu tava assim, muito desencanado disso, sabe? Que eu acho que foi quando você fica tranquilo, né? Sem criar uma expectativa, que as coisas começaram a funcionar. Eu comecei a me dar melhor assim, né? Mas é louco, você não lembra que programa que é? Você não lembro o nome. Era um negócio que estava sendo pilotado. Tá. Eu acho que eles estavam me testando. E testando as meninas também, entendeu? Mas era um teste que não era pisa na 3 tabela, fundo eletrônico, lê um TP. Era uma outra coisa, né? Era muito mais fácil de estar ali. Uhum. E aí valeu, né? Rolou. Uhum. Você falou de se sentir constrangido um pouco quando começava a apresentar e tudo. Você é um cara totalmente sem vergonha. Eu sou um cara muito sem vergonha, graças a Deus. E você fez o MTV Sem Vergonha com a Titi Miller. Exatamente, a Titi até hoje tipo, virou irmã, assim, é família total pra mim. Aliás, é um sentimento que eu tenho muito com a MTV, na verdade, sério. Eu acho quase tipo uma comunidade judaica, sabe? Sei lá, uma seita. Fica todo mundo se ajudando e todo mundo tá lá do lado e a gente meio que se ama, enfim, mas a Titi realmente... Você costuma passar lá pela porta da MTV, o templo? Eu passo quase todo dia porque eu moro lá perto, né? Mas enfim, daí eu comecei a fazer com a Titi, o Sem Vergonha, e a gente adorava fazer, era um programa sobre sexo. Sim, fez bastante sucesso. Fez bastante sucesso. Até hoje tem uns programas, às vezes, na internet que eu vejo, e eu e a Titi a gente morre de vergonha, assim, porque tem umas perguntas, sei lá, a gente rindo com o Alexandre Frota falando umas coisas machistas, a gente, sabe, você fala, putz, mano, podia deletar esse programa na internet, mas era bem legal de fazer. Uhum. E a galera se entregava, realmente, contava as coisas mais picantes, e depois ligavam pra MTV e pedia pra tirar aquela parte do ar. Mas o programa era gravado ou era ao vivo? Era gravado. É uma pena, né? Podia ter sido ao vivo, cara. Como é que você se preparou pra fazer? Você tinha um preparo? Assim, você já sabia? Tô brincando. Cara, não tinha nenhum preparo, inclusive. Eu acho que foi uma ideia minha, da Titi e da Mani. A gente começou a escrever esse programa, a gente queria falar de sexo. E a gente fez um piloto que eu acho que chegou até a ir pro ar, um piloto bem pobrinho, assim, com, tipo, sabe, fundo preto e tal. E já foi aprovado, assim, falou, beleza, eu acho que podia estar faltando o programa para nova programação, não sei, aprovaram e foi. Uhum. Que a MTV tinha isso também, você podia ter uma ideia, falar que tô a fim de fazer um programa X. Pilotar valendo. Pilotava Piloto valendo. Se não der certo, tira do ar. Beleza, acabou. já tava lá mesmo, já tava os equipamentos todos lá, não custava muita coisa. Sim. Incrível isso, né? Isso era demais, era tipo uma baita de uma faculdade. Uma super Totalmente, live, cara. né? Que ficava lá disponível. Totalmente. Isso é uma baita de uma faculdade. É um não, negócio total, que uma experiência que você não tem em nenhum outro lugar. Sim. Verdade. E ainda ganhando, né? E ainda ganhando e se divertindo. E o convite para o show. E ganhando convite pro Bad Religion. E dando de presente os convites ganhados. Levando a prima pra ver o Green Day. Fazendo presa geral. Assim. Pode. Teve algum momento, além desse do Alexandre, que foi constrangedor, que você falou, poderiam apagar isso também? Mas eu não entendi muito bem o que foi constrangedor. Você gostaria de ter falado alguma coisa, feito um comentário rebatendo o mas tem essa coisa machismo que é do Alexandre louca Frota. também, de você pegar esse momento da história, sei lá, do momento da sociedade naquele período, e daí você se vê naquele momento e você fala, não faria... Mas é natural, eu acho, sabe? Claro. De você... O tempo passou. O tempo passou, você fala, faria de outra forma. Mudaram. Sim. Mas faria
Total, de novo, um sem vergonha. Era um programa que eu adorava fazer. E o Alexandre Frota, ele não sai da pauta, né? Ele tá sempre, cara. sai, Eu tava vindo pra cá e ele tá de novo numa pauta, dando entrevista. Ele é uma grande fênix do audiovisual, eu acho. Ele tá sempre reinventando. Agora ele já tá aceito nos lugares novamente, né? Eu acho voltou a ser aceito? Ele mudou porque politicamente. Ele tava cancelado. Tava sim. Ele trocou de camisa? Trocou de camisa. Virou de lado. Virou de lado. Pô, cara, você fez todo tipo de programa, diário, você fez semanal, fez ao vivo, fez gravado. Quais são as lembranças mais fortes, aquelas mais do coração, assim? Os melhores eram os ao vivo, né? Porque você chega no horário, sabe o horário que você vai embora. Eu lembro que a Penélope me falou isso. Eu prefiro ao vivo por causa disso. Eu falei, é verdade, Penélope. E toda a equipe fica mais ligada também, fica, né, cara? Isso e quando é gravado, eu errava mais. Você errava mais? Eu errava mais. No ao vivo você não erra tanto, assim, porque eu acho que você tá mais focado. E no gravado eu lembro que às vezes a gente tinha que fazer um gravado, eu falava, desculpa, gente. Daí, os câmeras mesmo falavam, pô, Didi, no ao vivo você não erra e agora você tá errando mais. Mas ao vivo era sempre mais legal. Eu lembro meu primeiro ao vivo foi com a Marina Persson. E eu nunca tinha feito ao vivo. Eu falei, fodeu. E era a Marina, né? É assustador, né, cara? É assustador, dá um frio na barriga, você fica... Se jogar nos leões, né? E vai, Sim. e não ser devorado. E rolou. Você sente a mesma coisa quando você vai fazer uma live hoje? Ou isso já banalizou, não existe mais? Cara, não, mas eu não sinto live fazendo é diferente ao de ao vivo? Não, é a mesma coisa. Mesma coisa. Até fazendo ao vivo mesmo, pra essas coberturas de festival que eu faço. Eu não sinto mais essa coisa que eu sentia de ter nervoso no ao vivo, não. Porque a MTV acaba te educando nisso. Você fazer programa sem TP, né? Sim. Que baita educação da MTV. Tipo, você consegue fazer em qualquer lugar, assim. Decora, pega um texto, pá, já era, sabe? Esse tipo de coisa que a MTV dá que você se sente mais seguro porque você sabe que você fazia antes. E fazia bem. Você segue fazendo e cobrindo muitos festivais. Isso. Que tipo você gosta mais? Mais pro cinema, mais pra música? Eu gosto mais de música, cara. Eu aprendi isso depois que eu saí da MTV, daí eu fui cobrir, sei lá, uma outra área, que era tipo novela. E daí eu vi que eu gostava mais de música. Você cobriu novela? Fui pro video show depois. Ah, é verdade. Daí eu fiquei... Era com o Zeca já? Era com o Zeca. O Zeca apresentando, o Júlio Piccone tava na direção? Júlio tava também. Foi ele que convidou você pra ir? Não. Foi o Ricardo Washington que convidou. E... Pô, ele não pode mais te convidar, né? Não pode, ele... Agora acho que ele convida. E daí eu comecei a fazer lá e, tipo, daí eu vi que eu gostava de música. Cara, eu senti uma falta de falar com músico. Música é outro esquema, vibe. é outra vibe. Exato. Você acha que é menos narcísico? Eu já falei isso uma vez pra alguma amiga minha que já namorou tanto músico quanto ator, e ela falou, cara, acho que música é pior. Eu falei, não, acho que música realmente é melhor, é menos narcísico mesmo. Chuck, você que é músico e que também que é apresentador, não sei se é ator também, o que é mais? Você é um cara narcisista? Cara, acho que sim, um pouco. Comecei a me dar conta de que existe um lado, todo mundo tem um pouco, né? Sim. Aí você tem que entender qual que é o lado que você tem que te atrapalha na vida, nas suas relações, né? Mas acho que hoje em dia eu não sou tanto, não. Mas acho que durante a vida toda, eu acho que sim. E existe uma semelhança para você porque você... Exato, você falou que era batera, mas você era um frontman, não era? Então, mas essa coisa você tem uma cara de frontman. Mas essa eu coisa acho de... Mas assim, nunca foi um lugar que eu me senti confortável, assim. A única vez que eu me senti... Mas você é isso, né? Mas eu sou um batera que começou a compor música e daqui a pouco eu tava cantando as próprias músicas e nunca me vi como essa coisa do cara que tá na boca do palco, olhando no olho, e se comunicando com a massa. Não é muito a minha, sabe? A única vez em que eu senti um pouco isso e que foi prazeroso e legal mesmo, foi na MTV e foi até assim, acho que substituindo você talvez no top 10. Foi quando eu rasguei o nariz? Acho que é. E aí foi nessa época que eu já tava assim, ó, entendi como é que é isso aqui, entra aqui, pega o texto, como é que é, então entra, vai ao vivo, não sei o quê. Eu falei, pô, legal, aqui é... Eu entendi como é que é essa vibração, sabe? Mas, em geral, eu prefiro ficar... não é o lugar que eu... Mais à vontade, entendi. Sim, como músico, né? Normalmente eu gosto de estar... Prefere a cozinha. Prefiro a cozinha. A batera. Prefiro a cozinha, exatamente. Você rasgou o nariz como, cara? É o quê, amigo? Você rasgou o nariz como? Eu sou virginiano, eu tenho que lavar tudo antes de sair de casa. E aí, por eu morar do lado da MTV, eu deixava
Eu chegava no ao vivo assim, faltando 5 minutos pra ao vivo. É, todo mundo fala a mesma coisa aqui. E daí eu Penélope tava... também, diz que nunca atrasava. não, mas pior que eu chegava a fazer ao vivo. Daí eu tava fazendo um cafezinho e tal, fui lavar, botar no escorredor, o copo do café caiu. Eles botaram até no ar, isso que é maravilhoso, que eu mandei uma foto e falei, gente, não vai rolar hoje. Tava com uma xoxota no nariz, assim. E daí eu mandei a foto pro diretor, o diretor botou no ar, assim. Ó, o Didi não veio, ele tá assim hoje. Isso já é o começo das selfies zoadas. Das selfies zoadas, é verdade. Até o Tio depois me levou no hospital, muito obrigado. Viu? Fui eu? Foi. Oh, Dá vontade de dar ponto. Você nem lembrava. Eu ainda pedi uma carona. Você é um bom samaritano, cara. Você é um cara mas muito que bom legal. saber. Amigo. É o tipo de coisa que eu faria. Eu fiz. Ficou lá do lado enquanto Que eu bom. tomava ponto no nariz. Foi por saber que o Chuck vinha aqui, você veio de macacão ou não? Foi, uma grande homenagem. Aliás, por que você virou Chuck? Já era um nome de Pirassununga? Não, eu tinha o cabelo... Não, credo. Eu não gostava do Desse apelido Chuck. apelido. Eu tinha o cabelo pintado de vermelho. Aí, quando eu tava trabalhando no quiz... E era mais espetado o seu cabelo, ele tá mais... Não, ele era mais, sei lá, mais eu tinha um cabelo picotado, meio... Sei lá, um cabelo meio comprido, até meio parecido com o do churrasco. Hoje em dia, quando eu lembro do ano passado, acho que meu cabelo até meio parecido com o do churrasco. Mas era vermelho, e aí o René, o câmera, sou o Chuck aí, de cabelo vermelho. Aí eu não gostei. E pegou. Soquei ele, E aí mas pegou, falei, não, Chuck não, sabe? Pô, já tinha um amigo chamado Chuck lá em Pirassununga, não era. Ixi. E aí eu falei, putz, aí quando você não gosta do apelido, ele pega. ele pega. É, pô. Aí demorou um tempo, até hoje em dia eu assumi. Uhum. Mas no começo não gostava. Não curtia, não. De boa. Você chegou a ter apelido, Didi? Já, quer dizer, Didi É, já não, é um não, apelido. Didi nunca tive apelido. Não, eu cheguei... É só Didi mesmo, Como cara. você chama Adriano? Não, Diego. Diego. É. Você tem cara, né? Eu tenho cara de Diego. Diego, obrigado. Eu adoro Diego. Não, Didi era o único apelido que eu tive a minha vida inteira, aliás. Eu sempre quis ter um apelido, aliás. Sempre. Ninguém me dava apelido. Ficava puto. Mas Didi? Não, daí depois virou Didi. Mas Didi não é um apelido? Não, exato. Sim. Não, mas antes disso era Diego, assim. Ah, tá. E a galera pergunta, né, que nome é, qual que é o seu nome? Adoro falar que é Renato Aragão e por isso meu apelido é Didi. É por uma grande coincidência meu nome ser Renato Aragão, o apelido é Didi. Mas é muito massa que eu lembro que, tipo, quando eu entrei na MTV tinha a Didi Lima, que era uma estagiária. Sim. E eu virei muito amigo dela, falei, mas você vai ter que mudar de nome. Porque não vai rolar. E o nome dela é Heloísa. Eu falei, por que vamos chamar de Elo, né? Ela, não, Didi, não sei o que. Daí depois eu conheci a Didi, a Wagner. Sim. E eu lembro dela chegar no VMB e falou, quem é esse VJ que pegou meu nome? E depois agora a gente faz cobertura junto no Rock in Rio, a gente chama de Xará. E aí, Xará, onde você tá? É a única... Porque senão fica tipo Didi, ia ficar meio chato. E você já tinha contracenado, vamos dizer assim, com a Didi antes do Multishow lá? Na MTV já tinha rolado já, não? Não, só no Multishow. Porque quando eu entrei na MTV a Didi já tinha saído, né? Eu conheci ela tipo num VMB, assim. E você com essa experiência de duas transmissões diferentes, qual que te dava mais tesão? Da MTV, no Multishow? Você acha que o Multishow conseguiu absorver Cara, parte eu acho que o disso? Multishow faz bem legal a transmissão deles. Eu acho que sim, eles conseguem absorver bastante daquele espírito que era a MTV. Eu acho que a MTV era mais tosca, na verdade, né? Na hora de fazer qualquer coisa, que era muito legal também. Espontâneo. Era mais espontâneo, sei lá, a gente bebia, sabe? É. É impensável antes de você fazer isso numa transmissão do Multishow. Mas o Multishow tem um espírito bem legal, assim, de companheirismo também nessas horas de transmissão. Inclusive, Didi Wagner é uma maravilhosa, generosíssima. Muito, foi verdade. Maravilhosa na última transmissão comigo no Rock in Rio. Eu gostaria de mandar um beijo para a minha Xará. Por falar em última transmissão, estamos aqui justamente por conta disso. 2023, 10 anos da última transmissão da MTV Brasil. 30 de setembro, é isso? 2013. Passou voando. Passou voando. Cara. E aí, quais são as lembranças? Primeiro, ter sido VJ da MTV, né? Ainda por cima você coloca isso no seu currículo. Pô, ainda por cima eu fui VJ da MTV. E é muito doido uma coisa muito difícil ali de você tá tentando com a galera, com a equipe toda, levantar a MTV, porque naqueles últimos 3 anos era uma tentativa de uma coisa para ver se enrola, para ver se vai mesmo. Então a gente não sabia se vai, não vai, sabe? Uma coisa que ficava meio no ar, em suspense, deixava a gente meio E tinha aquela rádio ansioso. corredor também. Tipo, Não, exatamente, você não sabe, vai, aquela coisa. Mas daí a MTV começou a finalmente, a gente ficou sabendo que realmente não ia continuar, e a MTV foi
desligando as pessoas, isso foi ruim na época de ir sentindo. Mas daí Vocês continuaram, porque vocês não foram a gente desligar. continuou, então. O que foi desligou a mais luz, legal, né? a gente viu, chegou uma hora que a gente tava lá e pum, saiu do ar, a gente falou, nossa, eu estou aqui. Neste momento, faço parte da empresa e ela saiu do ar. Eu vi esse momento. Então, esse momento é um momento muito maluco de ter sido vivenciado, né? Sim, Mas teve, assim, aquela festa que a MTV fez. A última transmissão, né? Aquela transmissão ao vivo, que foi uma maluquice. Mas foi maravilhosa, mas foi uma loucura. E a MTV, quando ela, nos últimos momentos, quando ela desencanou, não tinha mais que prestar uma conta, acho que isso foi nos últimos meses, começou a produzir umas coisas maravilhosas, cara, assim, começou a experimentar mais, e aí eu até acho que assim, a MTV tinha que ter entrado já nesse clima para poder, assim, vamos entrar assim, já perdeu, bota pra fuder, foda-se isso aí, sacou? Vamos, E aí teve o último programa do mundo, né? Aquela galera, o Juliano Henrique, o Daniel Furlan, começou a aparecer essas coisas. Mas foi doido, cara. A gente viu, pim, saiu. Cara, a gente viu, eu acho que você tava também, né? Porque teve o último ao vivo, que foi aquela loucura que os fãs entraram e levaram objetos de cenário. Bom. Não pode falar. Roubaram o Zico, aliás, eu lembro disso. Te roubaram, né? O foda-se. Eu tinha um negócio iluminado, chamado escrito foda-se, né? Que quando eu ligava, alguém vinha pedir qualquer coisa, eu ligava o foda-se. E roubaram, cara. Eu lembro, o Zico revoltadíssimo que levaram o foda-se dele. Meu foda-se de estimação. O Sem Vergonha tinha uma luminária de piroca. E que era só você puxar uma piroca, era tipo uma árvore de piroca. Daí roubaram várias pirocas. Você roubou uma, não? Não, porque eu postei no Twitter uma galera, o Bertazzi falou que levou uma. Eu tenho uma piroca até hoje. Eu levei o violão que ficava no Chear. Não, é o violão que todo mundo tocava. Sim, pô, chegava ali e tocava. Todo E nem mundo é um violão bom, é um violão meio tosco, mas ele tá lá em casa. E depois, cara, não sei como é que veio parar isso aí na minha mão. Alguém deixou comigo porque eu tinha estúdio. Cara, o microfone. Não, era um microfone que ficava na cabine de locução. Então também era aquele microfone que tá comigo, Ariel. Mas eu não tenho a fonte, viu? Se tiver a fonte, manda pra mim. É um AKG onde todo mundo. Aquele AKG, ele tá lá desde quando? Desde o comecinho, né? Então todo mundo passou por ali. Falou naquele microfone. Tá lá em casa, numa gaveta. Fez de goto de todo mundo. Uau, que loucura, hein, cara? Galera, todo mundo. Eu lembro de ter tomado um ácido pra poder passar o dia. Essa coisa difícil. Não, e aí assim, foi muito divertido e tinha uma coisa assim que era muito doida, tinha um Twitter, cara, você lembra disso? Sim, que eles deixaram aberto o Twitter da MTV aberto. E você podia entrar e tweetar o que você quiser. Num computador, qualquer pessoa... Primeiro que isso, a festa era open bar, aliás, Zico? Era, não era? Era eu lembro. Nossa, foi que ótimo. maluquice, Open cara. bar, Eu lembro Guilherme do Fralda Arantes ali. Guilherme Arantes, exato. Água! Não, Amanhã será o lindo dia, só que não, porque tá acabando. Só que não. Não, eu lembro do Fralda rabiscando o nono andar e depois pegou, tipo, calma, Fralda, a gente tá bem louco, mas não tanto. Calma. Sem vandalismo, sem vandalismo, precisa rabiscar o nono andar. Mas foi mais, mas depois teve o dia que realmente foi a última transmissão. 30 de setembro, que era o dia que tinha umas 15, 20 pessoas e vocês faziam parte. Eu fui estar do lado da minha casa, a gente foi no quinto andar. Isso. E a gente assistiu. Mas não foi assim não teve nenhuma catarse, não teve nada, foi um dia desanimado, na verdade. Achei, tipo, foi uma coisa assim, putz... pra gente não tinha o que comemorar ali naquele momento. Zero. Então foi assim, vamos ali, vai na padaria, compra uma long neck. Mas você não deu uma chorada? Acho que eu dei uma chorada uma hora. Cara, porque uma hora que eu vi a Tássia chorando, eu chorei. A Tássia... a Tássia emociona muito. Mas o que foi legal foi que depois que acabou mesmo, saiu do ar, todo mundo ficou meio tipo, pois é, né? Então acabou mesmo. Pá. Aí a gente meio que subiu, a gente deu uma subida lá na antena. Sim. Escuro à noite, eu nunca tinha subido lá. Ponto mais alto de Aí São a gente Paulo. ficou lá um pouco também, ainda quem sobrou contando algumas histórias assim. E a gente foi embora pro dia seguinte.
Cara, depois eu vi no YouTube, assim, o fechamento da TV Tupi, que foi basicamente no mesmo prédio. Foi chato mesmo. E a galera meio que mesmo prédio. desligando. Aquele prédio que precisa urgentemente de um Palo Santo, né? E foi chato assim, cara. Foi chato porque eu ganhava bem. Eu nunca ganhei tão bem. Ali trabalhando como VJ da MTV. Nossa, bem, você era o único VJ que ganhava bem. Não, cara, é que eu nunca não tava acostumado a ganhar um Você é uma dinheiro, pessoa- assim. E daí aquele fez falta pra mim depois. Você tinha uma disciplina histórica ali. Você não gastava muito e... Não, eu você saí cheio de ganhava. dívida. Ah, você saiu cheio de Nossa, dívida? eu saí cheio de dívida. Eu não pagava o imposto, que a gente louco. era PJ, né? É verdade. Aí saí, e até teve uma coisa que, um projeto com a Abril, assim, eu continuei fazendo umas coisas com vídeo, mas não era a mesma coisa. Não era, né? Não, aí uma hora eu fiquei devendo bastante dinheiro e hoje em dia eu tô de boas. Ah, é? Aô! Sensacional. É. Não tô podendo emprestar, mas tá... Pô, mas só de estar zerado já tá bom, pô. Comprei várias guitarras com o dinheiro da MTV. Comprou? Roubou alguns violões. Roubei violão. Pô, muito bom, cara. Sensacional. Tem mais alguma coisa que a gente esqueceu de falar e tudo? Não, fomos Foi uma literalmente conversa até o fim, né? Fomos até o fim, viemos do começo até o fim. O último, desligar aqui o nosso podcast vai ser pedir um videoclipe que, Pode pedir um que clipe? vocês chamariam para representar a jornada de vocês, do herói. Mas se tiver mais coisa para contar, a gente pode contar. Não, eu não sei pra Ó, vocês, assim. esse logo aqui a gente não pode mostrar. Esse Exato, logo não pode mostrar. desculpa. Tá Só, aqui, ó. Aqui não pode mostrar. Não pode mostrar. só uma provocação. Nem é um M aquilo. Não, Não. nem é aquelas camisetas maravilhosas que todo mundo pedia, né? Aham, eu não tenho. Você Eu não tenho tem? todas, uso todas de pijama, inclusive. Inclusive Caramba. essa é um pijama, mas eu tô usando hoje. Você trouxe hoje. É. Muito bom. Uma época eu não toparia vir aqui falar da MTV. Não toparia? Por quê, Chuck? Porque era uma coisa assim meio tipo, puta, a gente tinha que... Era uma memória tão... que não ia voltar nunca mais aquilo. Sei. Que teve um luto uma hora, assim, sabe? Teve uma hora que você falou assim, puta, quer saber? Tem que seguir em frente mesmo, deixar pra trás. Não quero ficar falando do passado. Eu tive isso também, cara, que eu não queria virar Você teve viúvinha da MTV, sabe? Mas Aquela- é o que tinha medo somos, de ser- mas somos, hein? não, mas Mas somos fazer todos, o mas quê? hoje em dia não, mas é de você olhar pra trás e falar, cara, que orgulho que eu fiz parte disso. É. Porque tem uma galera que sonhou com isso e não fez, entendeu? E sim. tipo, a gente pelo menos fez isso, e que massa que tem esse DNA na nossa construção Completamente. profissional. Talvez seja porque passou realmente 10 anos, né? Porque É, eu lembro exato, que quando é. as pessoas saíam da MTV tinha essa preocupação, não quero ser o ex-VJ pra Aham, sempre, eu quero fazer exato, sucesso aqui, fazer sucesso ali. Mas hoje em dia você tem um baita de orgulho. é tipo um carimbo, como você falou, né? Tipo um pá. E principalmente porque a faculdade MTV Sim. fez parte da... Eu sinto que fez muito parte da minha formação mesmo. O jeito como eu faço minhas coisas ainda é baseado em como eu aprendi a ser feito. Incrível, cara. E vários nomes que vocês foram falando aqui. Vocês falaram, pô, o Bedak foi depois tá na Red Bull, ficou um tempão na Red Bull. Sim. Vocês falaram da Hack foi pra Globo também, estava no Fátima, no encontro com a Fátima Da Bernardes. Lilian. Hã? Filha. Da Lilian, todo Da mundo, Lilian, que fez tipo Tata Werneck, Uhum. que fez todos os programas de humor ali da Globo, da nova geração. Quer dizer, e o Câmara Reynolds, A Chica foi tá pra... fazendo tava com o Carelli, Tava na fazendo Fazenda, a né? Não sei se ela isso, tá lá ainda. Floresta, eu ia falar. É porque ela trabalhou, acho que na Floresta. Que Floresta é uma produtora. Ah, Floresta Era é produtora, produtora, então acertei. produtora que era da Elizabeth, que não é mais. Né? Mas assim, a gente começa a falar e você vai vendo que tá todo mundo espalhado pelo audiovisual. O Eriel, cara. O Eriel, não sei se vocês lembram do Eriel. O cara tá aqui, ó. Eu vi nessa Tá nessa famosa produtora Opala, pô. Tem o Otávio, ê! Eu quero do jornalismo, pô. Tem a Tati, ê! Um monte de gente. O Zico, ó. É muito bom. Bom, olha, a gente está terminando, é super difícil terminar os episódios, eu realmente não sei terminar as coisas, eu não sei como fazer, então a gente vai passar para eles, e aí vocês chamam um videoclipe e a gente termina o episódio. Pronto. Cara, eu vou chamar um, que é ótimo, que eu amo. Aliás, tem várias trivias, tipo Luísa Brunet faz parte desse clipe. E Luísa Brunet. Luísa Brunet participou do É o videoclipe? clipe de Being Boring do Pet Shop Boys e tem essa frase, We were never being boring. Eu acho que era isso, CVJ, We were never being boring. Ah! Eu quero pedir um clipe do Leandro Leonardo que chama Comadre com Padre. Eu adorava ficar assistindo esse clipe quando ele tava passando na decupagem ali, só que esse clipe não existe, cara.
Como O, assim? o único lugar que existe esse clipe é na Fitoteca da MTV. Do Valtinho. Eu duvido que até a gravadora tenha esse clipe. Por quê? O que aconteceu? Porque ninguém nunca Acho. botou isso na internet. Não tem no YouTube, não tem em lugar nenhum. Então, assim, não Que sei como é que louco. vocês Vamos vão pedir passar pro esse clipe aí. Valtinho botar Tem que entrar na Compadre, Fitoteca da MTV e Já pegar que compadre, você- compadre. Chuck, então você que é VJ, frontman, baixista, gastrônomo, piloto de avião, Síndico síndico, você é síndico agora? Canta um pedacinho do clipe aí pra nós, pô. de compadre, comadre. É. É aquela música do. Sabe como é que é? Sim, é tipo, você fez o riff, né? Porque afinal de contas, roqueiro. É, eu não sei cantar. É. Mas é que esse riff é muito, cara, é muito poderoso, assim. Esse riff aí você pode pegar o. Pode parar o show do Arctic Monkeys no Lollapalooza, cortar no meio assim, todo mundo vai falar, ah, aí você põe pam, 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 sabe assim, que não vai ter erro. vai ter sabe? erro. Mas não existe o clipe. O único lugar onde esse clipe existe é no acervo da Fitoteca da MTV. Fechou. E assim terminamos então. Esse episódio sensacional com o Chuck e BBS. Valeu, Maravilha, pô.